Nós vamos respirar bem profundamente e vamos buscar a sintonia com os guardiões, para que eles possam fazer uma proteção intensa no ambiente em que estamos. Nós vamos buscando essa sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio. E com toda a espiritualidade amiga que estuda junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando toda essa corrente de amor, de luz, de muito aprendizado. Que tenhamos uma tarde de paz, serenidade e muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente inicia o capítulo 12, tempo de maioridade. Na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, está em Coríntios, capítulo 6, versículo 7. E aí? O que temos nessa primeira página? Eu tenho 3 parágrafos abaixo. O meu começa com Calixto, é isso? É isso aí. No Calixto. Tá. Quer que eu leia? Eu leio. Pode Por ler. favor. Calixto julgava-se o servidor pronto para suprir os problemas da hora. Candidatar-se-ia à presidência e, em sua concepção, tudo se resolveria. Esperava a renúncia da Ana. Ela, por sua vez, estava tomada pela raiva e pelo desânimo em desgastante clima de mágoa. Cíntia, Antonino e muitos trabalhadores, contaminados pelo ambiente antifraterno, cada qual vivendo seu momento de instabilidade. Como diria, um barril prestes a explodir. Essa era a condição do Grupo X naquela semana. Sempre nutri encantamentos pela fala do benfeitor Emmanuel, que define o centro espírita como uma escola, oficina, hospital e templo. Na realidade, o que a gente vê é que, com essa parágrafo, é que tudo aquilo que o Dr. Inácio falou estava acontecendo. Doutor Inácio, o Eurípides. O Eurípides, né? Mas eu estou falando... É que o Dr. Inácio ele veio mais incisivo e mais pontual. Ele colocou o dedo nas feridas, né? E todo mundo negou tudo aquilo. A disputa. Mas está aqui, né? Está aqui, exato. Olha só, o Calixto querendo... A puxada de tapete dele. Doidinho para puxar o tapete dela. Mais do que isso, ele queria que a Ana renunciasse. E aí, eu marquei outra frase que devia ter falado depois, mas já foi. Sempre nutri encantamento pela fala do benfeitor Emmanuel, que define o centro espírita como escola, oficina, hospital e templo. Eu sempre falava para os meus alunos da Escola de Aprendiz do Evangelho que o centro espírita, a comunidade espírita, na realidade é um laboratório, onde, se quisermos, nós vamos colocar em prática o que a gente aprende no ambiente fraterno. Se quisermos. Se quisermos. Uhum. Senão, a gente vai continuar na mesma disputa. A disputa que a gente tem em casa, a disputa que a gente tem no trabalho, a disputa que a gente tem nos encontros sociais, vai continuar acontecendo dentro da doutrina, dentro do ambiente espírita, né? A gente disputa? É uma pergunta. Nós disputamos espaço, disputamos opiniões, disputamos que temos que ser melhor. Por que a gente disputa? Vaidade, orgulho. Cada um tem a sua resposta. Cada um tem a sua resposta. Tem um porquê. É o orgulho mais, né? Mas acho que a pergunta é, por que eu estou disputando? Eu disputo o quê? Com o quê? Com quem? E por quê? E por quê? Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é o porquê.
qual que é o objetivo que eu estou disputando? É. E na maior parte das vezes a gente vai descobrir que é para a gente não ficar por baixo. E aí, assim, é aonde que a gente fala que a gente está bem distante da lição de Jesus. Porque se Jesus era totalmente acolhimento, não havia disputa, o que que a gente disputa? Esse é o entendimento, né? Essa é a busca do autoconhecimento. O que que eu estou disputando? Eu estou disputando, Porque e que nem assim, no Desculpa. caso deles, uma presidência, quem manda mais? A gente manda o quê? No caso de um centro espírita, é só para assinar papel, porque espiritualmente quem tem o comando é o plano espiritual, não é os. Não, quem tem o comando são os encarnados. Tanto que quando o É. centro vai indo bem, São os o encarnados. plano espiritual ele se afasta. Os espíritos benevolentes eles se afastam daquele grupo. Mas o que eu quero dizer assim, verdadeiramente, quem tem o comando é o plano espiritual. Porque se tiver um plano espiritual, se tiver, no meu ponto de vista, tá? Tira a matéria. Se eu estou trabalhando para a evolução, quem está me comandando é o plano espiritual. Agora, se eu trabalho no ego, se eu trabalho no personalismo, aí eu vou estar com as coisas da terra. Entendo o que você está falando, e é isso mesmo. Só que quando é um grupo onde que tem o personalismo e tem essa Aí, disputa, não é o plano espiritual que está é, que tá ali se escreve um, É como o um Rui sempre É, fala com a gente, né? Pode falar, Virginia. só me ocorreu assim, né? Será porque essa disputa que nós temos, será porque ainda nós estamos ainda com mais na matéria do que no espírito, na espiritualidade? É, Não sei. eu acho que é essa disputa dentro da doutrina espírita, né? Eu não estou falando de É, outros lugares, mas dentro da doutrina espírita é porque a gente não compreendeu o espiritismo. não compreendeu ainda. a O gente, ensinamento porque assim, né? A gente se coloca. Qual que é o cada casa tem um objetivo diferente, tá? E aí a gente não pode julgar uma ou outra, porque cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Então, por exemplo, tem alguma casa que o objetivo dela é evangelizar. Então, tá bom. Em vez de ter é, 5 dias de assistência espiritual e um dia de escola, vai ter 5 dias de escola e um dia de assistência espiritual. e E tá tá tudo certo. certo. Tem casa que fala assim, não, o meu objetivo aqui é efeitos físicos, é cura. Vai trabalhar para isso. Então, qual que é o objetivo da casa? Primeiro é isso. Qual que é o objetivo daquele grupo? Se o objetivo é desenvolver o amor, por que que existe disputa? Como que você vai desenvolver o amor no ambiente onde que o amor não existe? Sim. Então, isso que é importante. A gente primeiro precisa entender. Quando a gente se insere num grupo, e aí é qualquer grupo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o objetivo daquele grupo. Se tiver bom para nós, a gente fica. Se não tiver, a gente procura outro. E não é problema isso, não é desmérito do grupo ou da pessoa que está se mudando, porque cada um está num momento de maturidade, de ampliação de consciência ou de busca, né? Cada um está num momento diferente. E a gente vai se juntar com aquele grupo que traz para nós maior conteúdo para aquele objetivo que nós estamos buscando. Então, no caso aqui, o que eu sinto é que o Calixto ele quer provar que ele está certo. Uhum. Quando ele quer assumir a presidência, ele quer provar que ele está certo. Que ele tá certo e que ele vai colocar as coisas Ele em vai colocar as dias, coisas em porque dias. na cabeça dele é ele que vai resolver. Assim como a Ana também está querendo fazer isso. Só que cada um de um jeito diferente. E os outros estão envolvidos naquilo que é o pior, que é na fofoca, na maledicência, na quebra da casa, na rachadura, que vai sobrando para todo mundo. E aí vai dando todos essas confusões. É. Quando eu falo, né, que os agrupamentos espíritas, não vamos falar casa espírita, vamos falar agrupamentos espíritas, são laboratórios, oficinas, tal, é porque ali a gente tem a oportunidade de, num ambiente onde as pessoas, supostamente, né,
têm o mesmo objetivo, a gente exercitar aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aquilo que a gente fala aqui dentro, neste grupo, ou no acolhimento de amor, a forma como a gente expõe os nossos sentimentos, os nossos defeitos, nossas dificuldades, a gente faz a mesma coisa em grupos que não é esse? A gente vai chegar, por exemplo, no nosso trabalho e se abrir da forma como a gente se abre aqui? Ou numa reunião de família? Não vai dar, Não. né? Por quê? Porque não estão com o mesmo objetivo. Vai vir a acusação, né? Vai vir o outro lado, Vai vir julgamento. Julgamento, né? O julgamento, tudo vir a isso. acusação e aí, assim, aí Então, por isso que os agrupamentos de espíritas são laboratórios. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de colocar para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e expor isso para que as pessoas também se exponham e eu aprenda com isso. Se não for dessa forma, eu pertenço àquele grupo pelo verniz social. Eu pertenço àquele grupo porque eu achei legal. Mas eu não sou efetivamente um membro parte desse, do mesmo objetivo. porque eu não comungo da mesma, As mesmas ideias. as mesmas ideias, entendeu? Quando a gente se abre e troca, a gente comunga. Quando a gente não faz, não se Interação. sente, a gente não comunga, a gente só está ali. É, Uhum. Aproveitar o conhecimento. não Né? Não é uma troca. não é uma troca. A pessoa não é o grupo, né? Ela só está ali Não. de ouvinte, Ela não faz parte, ela não não faz parte. não agrega. Entendeu? Nem para os outros, nem para si mesmo, né? Uhum. Porque se ela está num grupo onde ela não concorda com aquilo que está acontecendo no grupo, o que ela está agregando para si mesmo? Somente mágoa, frustração, raiva, né? Contrariedades. Contrariedade. Porque quando um grupo é assim, ele traz contrariedade, porque a gente está indo A gente quer ir para um lugar e o grupo está indo para outro. para outro, né? Mas o que a gente precisa tomar cuidado também é o seguinte, né? Pensando dessa forma, então significa que eu não me afinizo com aquele grupo, eu vou para outro grupo. E a gente vai perceber que dessa forma a gente vai de grupo em grupo e nenhum vai nos... E não pare em nenhum. Uhum. E não O fique problema nenhum. é nosso, né? É, aberto à mudança. Não está transformação. É que nem aquela pessoa que casa e se separa. Aí casa com outro e se separa. E casa com outro e se separa. Não é que a pessoa não achou a pessoa certa. É que ela não está aberta a dividir com o outro, né? Ela não quer essa transformação, né? Aquilo que a ideia dela é intacta. é o que tem que vigorar. Que tem que moldar. Então, assim, e não é. E na vida a gente vai encaixando, né? A gente é quebra-cabeça. A gente vai se moldando porque a gente é necessário, eu pelo menos vejo isso, a gente buscar a nossa transformação naquilo que nos toca. E é por isso que a todo momento a gente fala qual que é o objetivo do Pingo de Luz. O objetivo do Pingo de Luz é acolhimento. Acolhimento. É esse o objetivo. Então por que tem assistência espiritual? Porque Faz parte do faz acolhimento. parte do acolhimento. A gente precisa dar suporte para a pessoa ficar de pé e ser acolhida. Mas a gente nota uma coisa: aqueles que participam do acolhimento de amor têm uma assistência espiritual muito melhor, Com certeza. muito mais, vamos dizer assim, acolhedora e eficaz do que aquele que não participa. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Tá tudo bem, porque não é o momento daquela pessoa participar de um grupo que fale abertamente de seus próprios sentimentos, né? A oportunidade foi dada. Vamos lá? O que mais? A Virgininha falou que tinha mais coisa aí. Não, eu terminei. Baixo. Eu terminei esse parágrafo que o Sérgio leu, sobre sempre nutrir. As experiências que presenciei naquela casa levaram-me a destacar sua afeição de hospital para almas gravemente enfermas. Só mesmo a ilusão do orgulho, que ainda nos domina, pode nos fazer enxergar de forma diversa a nossa condição. Agora, mais do que nunca,
Passei a sentir minha recente reencarnação no seio do Espiritismo como uma internação de emergência em favor de minhas enfermidades morais. Eu marquei esse daí. Eu também marquei. A pergunta é: todos nós estamos Nessa internação. Agora, a gente precisa descobrir de que doença que nós sofremos, né? É. Qual é o que está pegando mais? Porque alguma coisa está pegando. E tem gente que fala, não, tá tudo bem, a vida é boa, tá tudo iluminado, o meu caminho é feliz, eu sou muito feliz. Tá tudo bem com você? Deitado numa maca na enfermaria, tá falando isso. Quer dizer, ainda não percebeu que precisa buscar dentro de si o que é que precisa mudar. Porque, assim, a coisa não funciona da seguinte forma, por exemplo, o espírito está lá no plano espiritual trabalhando um bocado, eu falo assim, preciso tirar férias, vou lá para a Terra agora, vou encarnar um pouquinho. Não é assim que funciona, né? Quando vem, justamente é para poder aprender e se provar, né? Algo mais? Eu tenho, mas é bem mais lá para frente. Não. Você vê que Pra assim, ó, frente. por orientação de Dona Modesta, faríamos uma reunião com o professor Cícero no intuito de obter melhores esclarecimentos acerca do ocorrido naquela noite no grupo X, ante a comunicação do Dr. Inácio. Seriam reunidos todos os aprendizes que compunham a equipe de socorro emergencial àquele núcleo de espiritualização humana. Nessa época, contando comigo, eram 19 alunos esse gênero de tarefa. Não via a hora de ter 10 novos, né? 10 novos. novos alunos do gênero da tarefa. Não via a hora de poder expor várias perguntas. Então, assim, ó a troca. Esse é a troca do plano espiritual. Sempre há aprendizado. Eles nunca estão fechados. É essa troca que é extremamente importante. Aquele que sabe ensina. E assim por diante. E tudo é estudado. É estudado o que é esse psiquismo das pessoas. O que aconteceu, como aconteceu, qual era o sentimento. Esse é algo extremamente importante que a gente não pode esquecer. Sempre o sentimento vem nos falar. E não só o ato, mas o sentimento. É uma coisa interessante, né? Tem lá mais na frente nesse capítulo as dúvidas e as perguntas que esses trabalhadores tinham com o que Fácil, né? estava acontecendo. Então, se você vai chegar lá, mas você vê, por exemplo, uma das primeiras perguntas é: Doutor Inácio não foi cristão com o que ele falou. E aí o professor Cícero explica o porquê que Mas foi você o não está Doutor dando Inácio, né? muito Spoiler. spoiler. Vamos. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu falei isso? Porque muitas vezes a gente fala as coisas aqui e ninguém pergunta nada, mas tá cheio de dúvida. Dúvidas que às vezes é do outro também. E aí o assunto vai embora, esquece. Então, quando tem dúvida, e esses estudos é para isso, é para falar, colocar para fora, ó, não entendi isso, por que isso é assim, por que não é assado? Eu estou sentindo isso, eu percebi isso dessa leitura. Isso me trouxe irritabilidade. O que você falou me deixou irritado. Por que Por será que isso? isso me trouxe irritabilidade? E aí você fala, mas a irritabilidade é minha. Mas não, se a gente for e colocar para todo mundo conversar, não aí que tá. Conversar, Conversar, acolher e não Discutir. apontar, Não discutir, não julgar. não julgar. Não julgar. A Leda às vezes fala assim algumas coisas, assim, eu me sinto orgulhosa. Ela já consegue falar o orgulho sem ter a dor dela. Eu sou orgulhosa. Tem gente que não consegue. Eu não vou falar que eu sou orgulhosa. Imagina, eu vou estar me expondo. É esse tipo de coisa. É estar aberta
sentem medo de que, eu vou te julgar, olha, você é extremamente orgulhosa. E é assim que a gente vai aprendendo e vai conseguindo compreender. E muitas vezes a gente vai perceber que compreendeu determinada coisa de determinada forma e o outro compreendeu de uma forma diferente. De outra maneira. E não tem problema nenhum nisso. O que a gente precisa fazer é avaliar a forma do outro, compreender para saber se a gente concorda com aquela forma ou não. Se concordar, muito bem, a gente muda a nossa forma de ser ou de pensar. Mas se não concordar, tendo a oportunidade, expõe a sua forma de pensar, porque isso vai ajudar talvez o outro a compreender de forma diferente, né? Mas É isso que se chama troca, mas num ambiente amistoso, um ambiente fraterno. Só, eu não entendo dessa forma, eu entendo dessa forma, entendeu? E aí, assim, a gente vai fazendo um ambiente nesse sentido, no tom da voz, na amorosidade. Isso tudo faz parte da convivência de uma troca, né? Aí você fala, por que vocês estão falando isso? Porque era aquilo que não existia no grupo X. É. No grupo X, o que havia? Era disputa. E a minha opinião, a sua opinião e Disputa, desconfiança. desconfiança. Então, assim, quando a gente tem disputa, desconfiança, a minha opinião e a opinião do outro, qual é o tom de voz? É. Aí- E vai causando uma divisão no grupo. Mesmo que as pessoas não queiram, causa uma divisão, não é? Então aí, tem que estar sempre todo mundo sintonizado. Aí você fala assim, por que você fala tanto do tom da voz? Por causa que o tom da voz traz o O que tá no sentimento, coração, o que está no coração. Se eu tenho um tom de voz sereno, se eu consigo passar uma suavidade, tá tudo bem. Eu posso, aquilo não está redondo para mim, mas sou eu que vou trabalhar. Mas se eu venho numa agressividade, significa que já foi embora o ambiente. Mas isso daqui é um laboratório, onde nós vamos exercitar isso. Então, a gente precisa também estar ciente de que muitas coisas que nós vamos escutar e não vão estar bem. A gente não vai se sentir bem. Ou a gente vai escutar uma pessoa falando de determinada forma que a gente percebe a agressividade no modo da pessoa falar. Mas a gente precisa usar do perdão. Por quê? Porque quem é a pessoa que não passa por em determinados momentos por um momento de Por aborrecimentos, dificuldade né? emocional? Aborrecimentos, às vezes completamente fora do que estava esperando, coisas que acontecem, não é? De repente, um dia onde aconteceu muita coisa que deixou a pessoa contrariada e frustrada, e de repente alguém fala alguma coisa que vai na direção daquilo, é o momento de explodir. Então a gente precisa, nesse trabalho de acolhimento e de amor fraterno, a gente precisa saber perdoar que aquela pessoa talvez não esteja num bom dia. Tá bom? Isso. E assim a gente vai aprendendo. É isso aí. A gente está sempre num bom dia? Não. Não, né? É aquela frase antes que tocasse fogo na panela. Então vamos lá. Vamos lá? Mas dessa já foi, hein? Alguma coisa nesta página mais? Nessa página Mais não. para frente, eu marquei. Nem na Bem nem mais na... para frente. Na próxima página também não? Não. Na outra página? Eu tenho... Quantas páginas vão pular para Eu vocês? marquei alguma coisa um parágrafo que começa assim. Enquanto se repete este quadro... Vamos Já ver, achei. vamos por Alguém tem alguma coisa? Esse parágrafo que o Sérgio falou é na página 198, Leda. Não sei, já achei. Tá.
Achei. É que eu Eu li um marquei mais pedacinho para antes, frente. né? Você achou que eu estava procurando, mas eu já achei. Olha, então eu vou ler o parágrafo inteiro. Enquanto se repete esse quadro nos centros espíritas da atualidade, convém-nos indagar: que fazer para construir novas alternativas de fé nos núcleos renovadores do espiritismo cristão? Como dilatar a fé que nos permita ir além dos padrões doutrinários que, em muitas ocasiões, sufocam os ímpetos generosos e ricos de grandeza moral em relação ao bem alheio e ao nosso próprio? Que fazer para que a fé dos espíritas esteja acima do conhecimento e como fazer para que o conhecimento oriente a nossa fé? Ó, essa daí é uma pergunta que deve ser feita e respondida por todos na comunidade onde que a gente está inserido. Sabe por quê? Porque todos precisam estar comprometidos com a solução adotada. Uhum. Se você chega com um pacote pronto de solução e impõe às pessoas, não vai dar certo. Porque aquilo talvez seja uma solução para mim, mas não para o outro. Então é por isso que a gente precisa conversar a respeito das coisas para que se chegue na melhor solução para aquele grupo. Nunca esquecendo do objetivo do grupo. Porque senão a gente perde o caminho. Né? Aí eu tenho mais uma pergunta. Você levou, né? Tem um problema, você levou para o grupo Resolver. resolver. E aí decidiram adotar uma solução lá. Espera um pouquinho só. Pronto. A pergunta: o que significa se alguém não estiver comprometido com a solução que o grupo resolveu adotar? O que significa isso? Que essa pessoa Essa não pessoa está tem que se aberta, pronunciar. Fala, ela não está aberta a seguir o programa desse grupo onde todo mundo está inserido. Ela não está aberta a esse contexto. E aí, duas coisas que a Eu ia pessoa. dizer que ela teria que expor o que ela Sim, está sentindo. mas se ela não expôs ainda e já chegaram a uma solução, novamente, ela não está. Ela tem que aceitar. Ela não é que tem que aceitar, ela não faz parte do grupo. Ela nunca vai Sim, aceitar, Leda. Ela não vai ela já não aceitar faz parte. porque ela não conseguiu fazer parte do grupo. Ela não desenvolveu. Então você fala assim, ela vai ter que aceitar. É estanque. Ela tem que aceitar, senão ela não fica. Ela não aceita e ela não fica. Se ela não aceitar, ela não está comprometida com a solução. Aí sabe aquela coisa assim que a gente às vezes fala assim, que você está batendo ponto? Você está batendo ponto. Você está indo lá, mas você não sabe por que você está lá. Não sabe nem por que está indo. Né? Porque você não dá liga. Você não está aberta. Sim, É aquilo que a entendi. gente estava falando do acolhimento de amor. Ah, se o assistido vem, se abre, se permite ser acolhido, ele vai ser acolhido. Por quê? Porque ele abraçou, ele se abriu. Agora, se isso não acontece, a gente vai estar lá fazendo, mas se chegar, chegou. Se não chegar, tá tudo certo também. Então, essa é a diferença do trabalhador. Ou ele acolhe e ele vem numa junção que ele faz parte daquilo, Sim. ou então ele está à parte. Tá. E aí, cada vez, ele vai ficando cada vez mais à parte. Mas aí existe uma coisa que é importante que aconteça. A pessoa, quando não concorda com alguma coisa que foi decidida, tem duas coisas que ela pode fazer. A mais fácil é se afastar do grupo. Por quê? Não gostei, eu vou embora, vou para outro grupo. E vai de grupo em grupo até descobrir um grupo que é formado por ela mesma. E mesmo assim não vai gostar do que faz, né? Outra oportunidade é: por que eu não estou me afinizando com essa solução? E não é procurar nas páginas dos livros, sabe? Porque senão a gente volta naquilo lá, né?
a pureza doutrinária. Não. É procurar nas páginas do coração. Por que que eu não estou... Sabe, eu gosto tanto do que esse grupo realiza. Por que que será que eu não estou conseguindo me adequar àquilo que o grupo está decidindo a fazer? Qual é a crença que eu tenho que é maior do que eu? Ou então que sentimento que está acontecendo? Por que que eu estou com essa dificuldade? E aí Às pode vezes a voltar. pessoa nem percebe, né? A pessoa nem sabe o que tem dentro dela que não está dando, que está batendo de frente com o grupo. Pode Ela ser. precisa Por isso, fazer, então, mesmo. por isso, É, por isso que aqui no nosso grupo a gente trabalha muito o autoconhecimento. A gente às É vezes. a coisa principal entre os trabalhadores. É autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber o que eu vou fazer de mim. Qual é a minha próxima, meu próximo passo, mas sou eu e não um grupo. O grupo vai ser, mas o passo tem que ser meu primeiro. Sabe, a gente vê bastante acontecer isso. A pessoa chega num agrupamento religioso qualquer, adora, é acolhida, sabe, sai do buraco onde é que estava e fala assim, é esse o grupo que eu escolhi. E aí vai, faz todos os treinamentos daquele grupo para ser também um trabalhador do grupo, né? E quando se transforma em um trabalhador, ele começa a trabalhar para transformar o grupo. Ou seja, aquilo que fez a pessoa crescer, ela está querendo destruir para ser destruir. habitar aquilo que ela era anteriormente. Então, o que a gente precisa fazer num momento desse, onde que as coisas às vezes começam sabe, a gente não se encaixar direito, é fazer uma autoanálise e verificar o porquê que eu não estou me encaixando mais. E às vezes tem um motivo justo, não é isso que eu quero para mim. Tudo bem, procura um outro grupo. Entendeu? Sérgio, eu não entendi direito isso que você falou. A pessoa entra no grupo, se adapta, gosta, faz os treinamentos, aí depois ela tenta mudar o que ela e o grupo por Não, impor os pensamentos. ela tenta Ela mudar. começa a impor. É Assim, assim, né? Ah, Do que a gente está falando? Nós estamos falando de objetivos de um grupo e sim, pessoas se aderirem ao grupo. isso que eu não entendi. Se ela entrou, aceitou, estava fazendo os treinamentos, ela estava se Isso. sentiu confortável e de repente, quando ela tem todo esse conhecimento, ela resolve impor os dela, é isso? É isso aí. porque tá aqui, ó, Silviane, tá na cabeça, não tá passou no, pro coração. não tá no coração, não se tornou essência. Então, na cabeça, nas crenças, em tudo aquilo que move o orgulho, o ego, tá aqui. Na hora que ela já tem vamos dizer assim, Para já poder tem, se é isso e aí. colocar. Aí ela vai lá e coloca tudo aquilo que ela acha que é o certo. E aí o grupo desmonta. Aí quem está falando mais alto é o homem velho, É o homem velho. não é isso? Porque, Ela se aproveita do conhecimento para depois transformar no que ela quer. assim, quando a gente fala assim, se aproveita, parece que a pessoa, Está falando de de propósito. propósito, Não, eu entendi. é a dificuldade que ela tem realmente dessa compreensão. Ela não consegue ver mais além do que isso. Ela não consegue compreender. Um negócio que eu achei engraçado, porque tá passando assim. Pode falar. Coloca essas coisas aqui. Entendeu? O papai. Então fica difícil para que ela compreenda o grupo, porque ela não se compreende, entendeu, Silviane? Aquilo que a gente fala assim, ó, o autoconhecimento, a autotransformação não aconteceu. Por exemplo, É muito Por exemplo, superficial se aconteceu. o nosso objetivo é o acolhimento, certo? Certo. Aí, de repente, uma pessoa entra no grupo, ela é acolhida, né? Passa por assistência, né? Ela é acolhida e por causa desse acolhimento, ela começa a achar dentro dela um monte de coisa que ela começa a evoluir, a mudar o pensamento, a expandir a consciência, tá bom? Aí ela se torna um trabalhador. Aí, quando ela chegou procurando assistência, né? Aí ela vai querer o grupo para que o foco dele não seja o acolhimento, e sim a assistência espiritual. Você entendeu? Não tô dando um Entendi. exemplo.
a- o foco do trabalho daquela casa, quer mudar E uma coisa que é mais, que é o certo, né, na opinião é isso dela. aí. É isso aí. Então, Hum. isso que eu queria deixar como resumo disso que eu quis falar aqui é o seguinte: quando a gente não tiver conforto, quando a gente entrou num grupo e achou que aquele grupo é bom, e depois de um certo tempo a gente não está mais confortável com o que está acontecendo lá, a gente precisa falar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente começa a vir maravilhado, né, com tudo. E aí, aquele grupo está batendo tanto numa tecla, e aquela é a tecla que mais dói na gente. Aí o que a gente vai falar? Esse grupo não é bom, porque está mexendo na minha ferida, caramba. Então o que a gente precisa fazer é se autoanalisar para saber se realmente o que está acontecendo é um problema meu, porque eu não quero me encaixar no grupo, ou porque aquele grupo está realmente tocando nos pontos que eu preciso trabalhar dentro de mim. Mas ainda não estou pronto o suficiente. Não sei, mas isso é a pessoa que vai ter que dizer, né? Mas tá ali. Se tá doendo, é uma boa coisa. Porque tá Mexendo com mexendo, né? Se tá doendo, é uma boa coisa. Tá tirando da inércia. Se tá saindo da inércia, é porque já tem condições de fazer. Já tem como se olhar, né? Que nem assim, nós somos um grupo que a gente pode dizer que a gente trabalha muito em cima dessa autotransformação, desse autoconhecimento. Então, muitas vezes, a gente é um número pequeno, porque deve trazer um incômodo enorme, né? Porque a gente tem que parar para pensar. Não dá para ficar sentado. A gente para para pensar que foi Ledia. A Ledia tá se achando ali. Parar para pensar e começar a se mexer também, né? Não adianta só parar para pensar, não vai resolver nada. Primeira oportunidade é o pensamento, já é uma grande coisa, né? Mas tem gente que incomoda. E eu só falo para você, ah, não, é mentira, não incomoda. Incomoda. E aí você fala assim, é para incomodar? É para incomodar. Porque se não incomodar... Para começar a trabalhar naquilo que está incomodando. É a primeira coisa que você tem que começar a trabalhar. Porque trabalhar naquilo que não incomoda é fácil, né? Como eu sempre digo. Quer dizer, não é fácil, é mais fácil. Agora, no que incomoda, é mais complicadinho, né? Como eu sempre digo, se uma mensagem é bonita é porque a gente não entendeu ela. É verdade. Alguma coisa tem. Eu não concordo, já que é para falar. Serve para puxar a orelha, você parar e pensar. Então, mas sabe, você... não deixa de ser bonita. Gostei, puxou a orelha. Mas tem gente que fala assim, nossa, que mensagem linda. Aí você faz a próxima pergunta, e o que ela disse para você? Ela é tão linda. Ela é tão linda. Não. Bateu na casca e correu por fora, né? É verdade, a gente já escutou. Mas as mensagens vêm, às vezes, é para puxar a orelha. Eu gosto, porque aí dá aquele, nossa senhora, se agora eu não entendi. A mensagem, né? Se agora eu não entendi, pô. Olha eu aí, né? Estão falando de mim. Mensagem, tem começo, tem meio e tem fim. Sim, tem um começo, suaviza, tem um meio ali que te dá uma mensagem e o final que complementa essa mensagem. Se a gente souber analisar, tá perfeito. Tem gente que só escuta com aquilo que idealiza. E aí, aquilo que você idealiza, você não vai puxar. Aquilo que você tem que arrumar. Aquilo que ele está te falando. É verdade, E é por isso que ele fala muito. Mensagem bonita. Então, aí eu brigo com ele. Recado, ó, existe um recado, ó. Acorda. Tô te dando uma chance. Então, pega aí, vamos pegar no breu e vamos. Mas é que assim, eu fiquei impactada, porque eu nunca tinha recebido uma mensagem. E assim, tocou na ferida muitas coisas que eu ouvi, mas eu gostei também do meio, gostei do final, mas aí isso faz uma reflexão
para mim, pelo menos. Por isso que eu falei, é bom que puxa a orelha, abre o, não sei, abre para eu entender muita coisa. Abriu, entendeu? Mas, Sérgio, é bonito mesmo tu recebendo puxão de Mas orelha. não deixa de ser bonito, né? Não deixa de ter a espiritualidade se preocupando com a gente, para ter a gente para falar alguma coisa, para puxar a orelha, para elogiar, seja lá o que for. É muito bonito. Mas É se ela muito. for só bonita, ela não Não cumpriu a adianta tarefa. nada, sim. Não, é verdade. É que a gente está Para Ana brincando, Cláudia, né? então, para Ana É, Cláudia teve uma lição. Ela recebeu uma sim, mensagem no ponto certo, conseguiu analisar, se analisou a mensagem, se analisou, ficou ali e conseguiu tirar. Esse foi o proveito. Tá. Muitos ficariam assim: eu vou repassar essa mensagem, eu vou colocar para um, eu vou colocar para outro, e não iam fazer. não. E aí você fala assim: você está aumentando. Gente, é assim que acontece. Porque a gente tem diversas mensagens da espiritualidade. Eles falam conosco diariamente. E muitas vezes a gente fala assim: tá tudo certo. Tá tudo certo. E eles estão falando: vamos clicar, não tem mais tempo. Vamos acordar. Não tem mais tempo. Vocês já passaram do tempo. Já fizeram todos os testes possíveis e imaginários. O que vocês querem mais? Que a gente ande por vocês? Mas Aí, é bom, me impactou. Eu nunca tinha ouvido. Valéria, eu vi várias vezes, Sérgio, para entrar. aí eu acho que assim, Olha, Mas tá vendo? Você não achou ela só bonita. você foi analisar. não, eu analisei. Você não ficou filosofando em torno da mensagem, quer dizer, o que é filosofar em torno da mensagem? Oh, nossa, o mundo seria melhor se fosse assim. Não, seria Não. melhor. É isso que a gente tem que pensar quando recebe uma mensagem específica para nós, ou mesmo quando a gente recebe uma mensagem que vem pelo WhatsApp. É isso aí. Não, eu tomei puxão de orelha nessa mensagem. Até o final foi puxando a minha orelha para acordar. Mas, Ana Cláudia, quando o plano espiritual não vier nos dando puxão de orelha, Então, no sentido assim, clica. mas eu não me Clica. incomodei, eu gostei. Por isso que eu brinco com o Sérgio, que veio para puxar e falar: agora você está entendendo? Direto e reto. Não te mandei, assim, estou sendo claro. Desenhei para você. Exatamente, porque pediu, falou até que eu deveria fazer. Quer dizer, é impactante você escutar e aí vai da pessoa, né? Eu não Como me o Sérgio lembro. falou. Bom, primeiro que não fui eu que fui a médium que passei, então tá tudo safo, não fui eu. Então eu não me lembro também, então assim, não tenho a mínima ideia do que aconteceu. É sua, A mensagem é para ela. é dela. Eu falei assim, porque às vezes a gente tá no ambiente, mas a gente não, como a mensagem não é nossa, a gente não Eu posso te mandar para você ver, mas eu precisa, tenho não guardado. precisa. E tá aqui, ó. No final foi muito lindo, até em falar a pessoa que falou: eu te amo. Olha, Sérgio, nessa encarnação e na outra tem gente que me ama, poxa, eu tenho que agradecer. O mais errada, né? Não Uma é? coisa é certa, tem muito mais gente que nos ama do que a gente pode E eu não perceber. sabia. É. Eu às fiquei, vezes por a isso que eu falei, foi impactante. Bom, Que bom que foi foi impactante. Coisa boa, Como que é? eu tô com curiosidade. Agora todo mundo ficou com curiosidade. Isso daí foi de um trabalho, então assim, não teremos mensagens assim. Não, é que no final a pessoa falou até que era meu pai. Gente, Em outra vida. em outra vida. Em outra E vida. que me amava. E quer dizer, poxa, e tá tentando me ajudar e tudo. Então, é impactante. por aí mesmo. Foi. Você Então, tem que ver. Bom, gente, nós paramos em Já falei. os meninos desta passagem evangélica continuarão cada dia. Ok.